Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu não me vou substituir aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem, naturalmente, um espaço e poderes próprios. Mas temos hoje perante nós, e a isso não podemos escapar, um Ministro das Finanças, ainda Ministro das Finanças, de autoridade arrasada, cuja credibilidade está, por responsabilidade própria, colocada em causa. Envolveu-se, a propósito da Caixa Geral de Depósitos, não num, mas numa sucessão de situações, confusões, equívocos ou mais, que o colocaram não apenas preso por arames, mas colocaram, como alguém escreveu hoje, em causa a exigência ética sobre a verdade, a honorabilidade da política e o direito que temos a ter um regime decente. Sr. Ministro, não se diga que a responsabilidade é de outros. Aquilo que vimos e assistimos nos 2 últimos dias, com a sucessão de declarações, prova que a responsabilidade está na conduta do Governo, nas palavras. Senhores deputados, vamos criar condições para ouvir a intervenção. Senhores deputados, senhores deputadas, vamos criar condições para ouvir a intervenção. Senhor deputado António Leitão Amaro, queira continuar, por favor? Que a responsabilidade da situação em que se envolveu é do Governo, do Sr. Ministro e, percebe-se também, do Sr. Primeiro-Ministro. Preocupa-nos sobretudo, Sr. Ministro, que ainda aqui veio falar de números e da revelação de números, a enorme falta de transparência que o Sr. Ministro, mas também os partidos que o apoiam, querem trazer ao país. Tem sido assim ao longo do ano. Até de processos orçamentais, lembramos dos quadros escondidos. Lembramos-nos da constante recusa de informação essencial a propósito, por exemplo, das necessidades de capital ou da reestruturação da Caixa Geral de Depósitos. Agora, recusam a mais básica informação e confirmação até das palavras do próprio Ministro das Finanças. Podia ser a propósito de SMS ou de outra correspondência. Mas o que é que escondem? Porquê e que regime democrático credível, que governo credível vive com esta falta de transparência e esta opacidade? Sr. Ministro, não é apenas a história dos compromissos com António Domingos. Não é apenas a recusa das esquerdas de permitir um cabal apuramento da gestão de crédito na Caixa Geral de Depósitos no passado. Não é apenas a sua recusa com as necessidades de capital, de esclarecer as necessidades de capitalização e os termos da reestruturação. O Sr. Ministro atuou também relativamente ao comportamento com António Domingos, com ou sem o apoio do Sr. Primeiro-Ministro. Porque é que esconde, e a maioria de esquerda não deixa, que se conheçam todas as formas de correspondência, inclusive mensagens, que suportam o esclarecimento indispensável. Mas a gravidade nesta história não é apenas relativamente ao acordo escondido. É de uma lei medida feita pelos próprios advogados dos interessados, deixando o Estado esmagado de joelhos sob os interesses privados. É colocar um administrador em funções ainda num banco concorrente a gerir os assuntos do banco público. É ser responsável por 2 crises de administração no maior banco português, que no mesmo ano tem 2 administrações com poderes limitados de gestão. O Sr. Ministro fartou-se de falar da Caixa Geral de Depósitos no último ano, falou de desvios, falou de urgência, mas decorreu 1/3 do seu mandato e ainda não injetou dinheiro na Caixa Geral de Depósitos. Sr. Ministro, há perguntas, muitas, que estão por esclarecer. Tenho-lhe feito várias e o Sr. Ministro não responde. Queria-lhe fazer mais 2. Já estão apurados os prejuízos da Caixa Geral de Depósitos em 2016? Se sim, quantos são? Em segundo lugar, qual é que é o ponto de situação da emissão de títulos de quase capital a privados que
por força da instabilidade por si gerada na Caixa Geral de Depósitos, mas também pela sua governação e o impacto que tem tido no aumento de juros da dívida pública, quais é que são as perspectivas para esta emissão de dívida de quase capital que paga juros muito elevados a privados? E para quem gosta de acusar os outros de privatização, nada como este governo, que quer uma administração que funciona como uma administração de privados, palavras do próprio governo, e que emite capital, ou quase capital, sendo mais correto, a privados a juros elevadíssimos. Sr. Ministro, o problema é que eu entendo e parece-me que este governo, e no seu exercício de funções, não se olham a meios para atingir a ambição. Não se cuida de salvaguardar o interesse público, o interesse do Estado. E tudo é aceitável no presente sem cuidar da preservação do futuro. Mas não é assim apenas relativamente à Caixa Geral de Depósitos a todo este episódio. Também é assim com o crescimento, também é assim com o déficit, também é assim com a dívida. O Sr. Ministro já terminou o seu primeiro ano civil e económico completo em funções. Veio aqui dizer-nos que a economia superou as expectativas. Ó Sr. Ministro, há um ano estava sentado nessa cadeira a dizer que a economia ia crescer 1,8%. A economia, em 2016, números públicos, cresceu 1,4%. As suas expectativas foram falhadas. Eu já nem quero falar das expectativas de Mário Centeno um ano antes, que era 2,4%. Mas, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não apenas prometeu que ia ter mais, mas prometeu que vinha para o Governo porque ia fazer melhor do que o Governo anterior tinha feito. Pois é, o seu crescimento de 2016 foi 1,4%, pior que o crescimento de 2015. Ó Sr. Ministro, está a abanar a cabeça? Ó Sr. Ministro, eu vou-lhe ler as palavras do INE. Em 2016, o PIB aumentou 1,4% em volume. Repare, menos 0,2 pontos percentuais que o verificado no ano anterior. E disse já agora que o investimento estava a crescer. O contributo da procura interna para a variação do PIB diminuiu, refletindo a redução do investimento. Sr. Ministro, o seu tempo novo, que ia trazer melhor, trouxe pior crescimento da economia, pior investimento. Os números do investimento em 2016 são piores que 2014 e 2015. Pior nas exportações. Em 2016 foram números piores que em 13, 14 e 15. Mas não foi apenas ter prometido um futuro melhor para trazer pior, mas também os meios que utilizou. Sim, nós queremos, ao contrário do que está a ser conseguido, diz o INE, dizem os números, um crescimento que seja mais alicerçado em investimento e mais alicerçado em exportações, que elas melhorem face ao ano anterior, que cresçam mais que no ano anterior e não que cresçam menos do que no ano anterior. E para terminar, vou terminar, Sra. Presidente, mas também relativamente ao déficit, Sr. Ministro. É bom que a economia cresça, é bom que o déficit se consolide. Falar de um grande feito para quem reduziu umas décimas, perante quem reduziu vários pontos percentuais, é uma história engraçada, mas, Sr. Ministro, há escolhas erradas. O saldo corrente degradou-se. Isto significa que os senhores estão a gastar no presente, a distribuir no presente, prejudicando o futuro. O senhor tem mesmo que terminar. Finalmente, prometeram reduzir a dívida bruta, que é aquela que paga juros, aumentou no seu primeiro ano. E dívida mais alta significa mais juros a pagar. E é por isso que os juros hoje, sinal da credibilidade do desempenho deste governo, ou quando tem um desempenho bem diferente dos juros em 2016, quer em 2017, do resto da Europa. Tivemos o pior desempenho internacional dos juros, que aumentaram mais. Sr. Deputado, tem que terminar. E por isso, Sr. Ministro... Sr. Deputado, tem que terminar mesmo. É a última frase, 10 segundos. Sra. Presidente. Não é apenas a credibilidade do desempenho político que está em causa. São as escolhas que são feitas, que são escolhas erradas. Esperemos que nos restantes 2/3 de mandato, Sr. Ministro, o seu governo transformem a vossa política. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro.